Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre funções recursivas. Como foi pedido aí nos comentários do meu primeiro vídeo, pediram para eu explicar um pouco sobre função recursiva. O que seria uma função recursiva? É uma função que é capaz de chamar ela mesma. Para explicar um pouco sobre função recursiva, eu vou usar o exemplo mais clássico que os professores utilizam nas faculdades, que serve para calcular números fatoriais. O que seria fatorar um número? O que é um número fatorial? Vamos supor que a gente tem o 4 fatorial. Seria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a cada vez você diminui ele multiplicando por esse valor. Então a gente vai declarar aqui uma função, vamos chamar ela de fatorial. Ela vai receber dois valores. Multiplicador, que é o número que vai multiplicar, como o nome já diz, e a entrada, que seria o número que a gente quer que seja fatorado. Aqui dentro a gente vai declarar uma variável chamada resultado. O que esse resultado vai receber? Multiplicador vezes a entrada. Depois disso a gente vai pegar a entrada menos igual a 1. O que seria esse menos igual aqui? É a mesma coisa de eu fazer entrada é igual a entrada menos 1. Então, só para simplificar, entrada menos igual a 1. Onde vai entrar a parte de recursividade dessa função? A gente vai fazer uma comparação aqui, que enquanto a entrada, se a entrada for maior que 1, como a gente está tirando o valor da entrada, no fatorial a gente vai pegar, vamos supor que a gente entra com 5 aqui na entrada. Ele vai ser 5, depois vai ser 4, depois 3, 2 e 1. Então, enquanto ele for maior que 1, a gente vai chamar a própria função, passando o resultado como multiplicador, que a gente tem que acumular os resultados que a gente estava fazendo aqui na conta do fatorial, e passar a nova entrada, que seria o nosso número de entrada aqui, menos 1. Beleza? Então, se a entrada for maior que 1, a gente chama novamente a mesma função, passando o novo resultado, o novo multiplicador e a entrada, a nova entrada no caso. Se não, a gente console.log resultado. Então agora aqui embaixo a gente vai declarar uma variável de entrada. Vamos supor que a gente quer fatorar o número 5 e uma variável multiplicador que é igual a 1. Quando a gente chama a função fatorial passando o multiplicador e a entrada, a gente vai rodar o programa, npm start, e ver que o resultado do 5 fatorial é 120. Por quê? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Só que o 1, no caso, a gente não multiplica novamente porque a gente está ignorando o 1 aqui no caso, porque vai ser o mesmo resultado, então não precisa dele. Para ficar mais claro para vocês entenderem por que deu 120, vamos fazer um console.log aqui com o resultado. Ou seja, cada vez que ele fizer a multiplicação e entrar aqui novamente para chamar a função mais uma vez, ele vai printar o resultado que a gente está acumulando. Então, se a gente limpar aqui o console, rodar mais uma vez, a gente vê que o primeiro número que entrou foi 5, porque a gente passou a entrada 5 e o multiplicador 1. Então, 5 vezes 1, 5. Tirou 1 do 5, passou 4. Então, a gente passou aqui 5 e 4. Aí, 5 vezes 4, 20. Fez mais uma vez. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Beleza? Essa é a função recursiva. Esse é o jeito que as pessoas ensinam na faculdade. É uma função bem clássica ensinada na faculdade para você calcular número fatorial. Eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui agora, só que a gente não vai rodar ele. Vou dar mais como uma forma para você
entender um pouco melhor onde você vai usar as funções fatoriais, porque calcular um número fatorial, onde você vai usar as funções recursivas, desculpa, porque calcular um número fatorial, quando você está trabalhando, por exemplo, geralmente isso aqui não vai acontecer, você não vai calcular um número fatorial. Então eu vou dar um exemplo de uma situação real. Vamos supor aqui que a gente precisa sincronizar dois bancos de dados. Então uma empresa ela trabalha com dois bancos de dados. Se a gente atualiza o dado em um banco de dados, a gente automaticamente tem que jogar esse mesmo dado para o outro banco de dados, certo? Então vamos supor que a gente está inserindo um estudante em um banco de dados. Então ele vai ter o ID dele, que no caso vai ser um tipo que é o estudante, o nome é Victor, e como ele é um estudante, ele vai ter um ID de escola, ele vai estar vinculado a uma escola, que essa escola tem o ID 2, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, uma função de sincronização, que o parâmetro dela vai ser o cadastro. Se o cadastro ponto tipo, se o tipo do cadastro for igual a estudante, o que a gente precisa fazer? Se a gente está inserindo um novo estudante, ele tem a dependência de uma escola, ele depende que essa escola exista também no banco de dados. Então, se a gente tentar inserir o estudante sem primeiro inserir a escola, vai dar um erro. Então, a gente vai fazer o quê? Se ele for tipo estudante, a gente vai fazer uma busca no novo banco de dados, no banco de dados, que a gente está tentando sincronizar, pela escola. Então, a gente vai receber uma escola, que ela vai ter o ID 2, que no caso está ali, o tipo escola, o nome, vamos dar exemplo escola, beleza? E aí depois que a gente consegue fazer a busca por essa escola, a gente chama a própria função de sincronização passando essa escola, certo? E aqui embaixo a gente insere no banco de dados, inserir cadastro, passando o cadastro que a gente quer inserir. Então, passando mais uma vez aqui, a gente tem um estudante que veio do banco de dados que a gente quer sincronizar, vai passar por essa função recebendo o estudante. Quando entrar nessa função e a gente vê que ele é de um tipo estudante, ele vai ter uma dependência de escola. Então a gente tem que confirmar que essa escola já está sincronizada também no banco de dados, senão ela vai dar erro. Então a gente vai procurar no banco de dados pela escola, pelo ID da escola, sincronizar novamente, chamando a própria função. Aqui entra a recursividade. Chama a função passando a escola, como o tipo da escola não é o estudante, ela simplesmente passa reto por essa parte e insere o cadastro. Depois de inserir o cadastro de escola, ela volta de onde ela parou, passa aqui, sai do if e insere o estudante. Isso é para garantir que antes de você inserir um novo estudante no banco de dados, você insere primeiro a escola. Ficou claro como funciona a recursividade? Se não ficou claro, vocês deixam um comentário que eu posso tentar fazer mais um vídeo tentando explicar mais uma vez com algum exemplo diferente, para tentar ser um pouco mais simples. Mas lembrando, aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, ele é um exemplo clássico de faculdade. A maioria dos professores ensinam com aquele exemplo. Vamos voltar aqui para vocês verem mais uma vez. Mas esse exemplo aqui que eu passei agora é um exemplo mais real, digamos assim. Quando você estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, isso aqui é algo que pode acontecer com vocês. Já o primeiro lá de fatorial, de número fatorial, você só vai ver na faculdade. Muito dificilmente você vai precisar passar por isso no seu trabalho. Mas então é para isso que serve a função recursiva.
ela vai chamar ela mesma dentro dela. Ficou claro? Vamos supor que você depende do resultado da função dentro dela mesma. Acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Então, se não ficou muito claro, se precisar de mais algum exemplo, você deixa no comentário aí qual foi a sua dúvida. Se gostou do vídeo, deixa um like, curta, compartilha, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Deixem sugestões de próximos vídeos. Até mais. Abraço.